Olá pessoas, sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e hoje eu resolvi fazer um vídeo que já era pra eu ter feito há um tempo, porque várias pessoas já me pediram em momentos isolados, então eu resolvi vir contar um pouquinho pra vocês aqui como que eu estudei pra fazer o tipo de conteúdo que eu faço hoje. Os livros sobre Disney que eu li, sobre animações, eu ainda acho que tem muita coisa pra eu melhorar, mas eu acho que esses que eu separei aqui pra vocês são boas escolhas, assim, pra você começar a entender um pouco mais sobre não só as animações, os parques, mas também a história toda de fundação da Disney, da Pixar, tretas inclusive com a DreamWorks também. Separei alguns aqui, a maioria deles tá em português, mas tem alguns pouquinhos que eu não achei tradução, então eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero pedir pra vocês que se inscrevam aqui embaixo no canal, aperta o sininho se você gosta do tipo de vídeo que eu faço por aqui, analisando Disney, animações e outras coisas aí do Estúdio do Rato, com um pouquinho mais de aprofundamento, mas não é nada que seja realmente inalcançável. São conteúdos bem simples e aí eu separei aqui eles em algumas categoriazinhas pra gente dar uma olhada. Eu acho que primeiro a gente podia começar com a história de como tudo começou, por quem isso tudo começou. Então vamos falar um pouquinho do Walt Disney e do Roy Disney, que é o irmão dele. Os dois foram extremamente importantes para a indústria de animações existir hoje em dia, como ela existe. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que existem duas biografias muito legais do Walt Disney. Eu peguei essa menorzinha do Bob Thomas, tem duas. Tem essa do Bob Thomas e tem uma do Neil Gabler, que é aquela de 1000 páginas, com capa dura, linda pra caramba. Eu ainda não consegui comprar aquela, mas eu peguei essa daqui. O que eu mais gostei dessa aqui é que eu encontrei ela no sebo, tipo, muito baratinho. Eu acho que eu paguei, sei lá, no máximo 25 reais. Ela é dos anos 70, cara. Ela é muito antiguinha e fofa, não é a primeira edição, mas eu achei incrível, meio que um pedaço da história, sabe? Eu amo um livro antigo. Quase tudo que eu tenho aqui, a maioria eu comprei no sebo. Eu comprei tudo pela internet, então é bem tranquilinho de achar. Essa versão aqui do Bob Thomas eu achei bonitinha, que ela tem o Pato Donald e a Minnie na capa aqui com o Walt. Esse é o único desses livros que eu realmente acho que ainda não li inteiro. Se bem que eu acho que o da DreamWorks eu li uma parte só também. Depois, quando saiu da parte de animação, eu meio que parei um pouco, mas depois eu quero terminar. Esse aqui é um resumo meio que da infância, do Walt Disney, do momento que ele criou a Disney Company. É um livro bem que passa bem aí pela vida dele. E esse é um livro em inglês, né? Ele é um livro originário lá de fora. O autor é americano, é um historiador bastante de Disney, ele é bem famoso no meio, então vale a pena ler esse daqui. Os outros dois livros que eu quero recomendar pra vocês, eu já falei algumas vezes aqui no canal, são os livros do Claudemir Oliveira. Ele é PhD, trabalhou na Disney, foi o primeiro cast member da Disney no Brasil, ele que abriu o escritório de parques aqui na Disney, depois foi trabalhar lá fora, então assim, conhece muito, ele constantemente viaja pros lugares onde o Walt passou a infância, os lugares importantes pra Disney Company, e de muitos anos, além dos programas de negócios e as coisas que ele faz, ele lançou essas duas biografias que eu acho sensacionais. Elas são muito acessíveis e bem acessíveis no texto, sabe? É tudo bem detalhadinho, ele fez uma pesquisa assim primorosa, então eu recomendo demais. O primeiro é esse daqui, que é a biografia do Walt Disney, que ele lançou na editora Senac, chama Walt Disney de Marceline para o Mundo, Palco de Sonhos. Esse livro aqui é muito maneiro, eu recomendo muito pra vocês. Ele pega também aí a vida toda do Walt. E esse daqui é o meu favorito, gente, porque tá até todo marcado, né? Porque a versão do Roy Disney que ele fez é a única biografia do irmão do Walt que existe no mundo. Existem outros livros que falam do Roy, tem um livro americano que fala sobre como ele gerenciou a parte financeira da Disney, mas a história dele, com vários detalhes, coisas que, tipo, ele só teve acesso em conferências que ele foi, onde tava a filha do Walt Disney falando sobre, o sobrinho do Walt Disney, que era filho do Roy, falando sobre. Então, isso aqui é um material exclusivo em português, gente. Os dois livros do Claudemir vocês conseguem comprar aqui embaixo e eu adoro esse material. Muito das coisas que eu encaixo nos vídeos quando eu vou falar de história vem dessas duas biografias. Quando eu vou falar mais sobre as sensações, os sentimentos deles, o tipo de coisa que o Walt pensava a respeito de como ele lidava com a Disney, como ele era criativamente. E o Roy é uma coisa tipo, não existiria Disney sem ele. Ele que arrumava todo o dinheiro pro Walt. O Walt era completamente
assim, sem noção nenhuma de gerenciamento de negócios. Ele faliu 3 vezes antes do Roy trabalhar com ele, então é só por isso que a gente tem a Disney Company como a gente tem hoje. Ele que arrumou uma forma de financiar a Branca de Neve, que foi o que fez a Disney aparecer e se consolidar, criou o primeiro longa-metragem animado. Ele que ajudou o Walt a financiar o projeto dele da Disneyland, criou a indústria de parques temáticos. A história dos dois tá muito atreladinha, muitas coisas são parecidas, mas é muito legal como ele consegue mostrar por ângulos diferentes uma mesma história. Então eu recomendo os dois. Tem o kit com os dois que também tá aí embaixo pra vocês, mas esse do Roy Disney, ele é o meu xodozinho. Acho que esse é o meu livro favorito, assim, desses de história da Disney em si. Agora vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento, questão de tretas de bastidores, aquele bando de coisa que eu sempre trago pra vocês nos ensaios. O primeiro livro, que claro, tá presente aí nos últimos vídeos todos que eu fiz, eu acabei citando ele de alguma forma ou de outra, é o Criatividade S.A. Esse livro aqui, eu acho ele fundamental, não só porque quem escreveu ele foi o Ed Catmull, que é cofundador da Pixar, que foi presidente da Pixar e da Disney Animation, agora ele já tá aposentado, não tem muito tempo, acho que foi em 2014, mas ele é um livro sobre como você lidar com um trabalho numa empresa grande e você estimular a criatividade, você conseguir ser criativo e fazer coisas boas, sabe? Mesmo com prazos e várias coisas. E esse livro explica muito sobre por que a Pixar é tão incrível, por que a Pixar raramente comete erro, por que a Pixar raramente lança um filme que não seja considerado maravilhoso, que não seja pelo menos um bom filme, por que a Pixar não depende de uma única pessoa. Quer dizer, o John Lasseter, que era cofundador, saiu de lá, e a Pixar é a mesma Pixar, então assim, tem muito do processo criativo deles, tem muita história de bastidores, milhões de fotos, ele é um livro que eu realmente amo e tem ele em português, vocês encontram em tudo quanto é lugar. Agora, a minha bíblia, quando se trata de tretas, Disney e tudo mais, é o Disney War. Esse livro aqui, ele me ensinou quase tudo que eu sei sobre a Era da Renascença, o pré-Renascença, por que a Disney tava com tantos problemas. O James B. Stewart, que escreveu sobre isso, ele passou um tempo dentro da Disney pra fazer esse livro aqui. Ele teve contato direto com o Michael Eisner, que era o CEO na época, e ele cobre tudo, principalmente a treta dos velho rico branco careca. Então assim, é maravilhoso. Se você quer entender a treta que deu com o Jeffrey Katzenberg, tem tudo escritinho aqui, com todos os detalhes. A reunião que originou a Renascença, que as primeiras ideias foram a Pequena Sereia e Planeta do Tesouro, por exemplo, você entende toda a treta do que tá rolando aqui. É muito maneiro mesmo. Esse aqui vocês vão amar. Tem treta de parque também, tudo da época da Disney Company, do Michael Eisner, de meados ali dos anos 80 até o momento que ele sai. Então esse aqui eu considero realmente uma bíblia pra falar das animações da Disney e pra ter uma ideia geral de como funciona a Disney, sabe? Como é que funciona a parte executiva da Disney, né? Quem manda e desmanda lá. Você tem um presidente, mas você tem também um board, né? Você tem os executivos maiores ali, o pessoal que é do conselho, você entende a treta que deu com o último Disney a trabalhar lá, que foi o filho do Roy, o Roy Disney Jr., né? Então, como ele que trouxe o Michael Eisner pra empresa, a treta toda que deu, a morte do Frank Wells, que era o presidente da parte financeira na época do Michael Eisner, que causou grandes problemas lá dentro da Disney. Isso aqui, se eu tivesse que falar pra vocês, olha, esses dois aqui, pra você entender como funciona a Disney e a Pixar, eu acho que esses dois são fundamentais e eu recomendo muito. Esse outro aqui, ele é meio que um bônus. Esse eu não achei realmente em português, eu comprei ele também nessas estantes virtuais da vida aí no sebo. Ele chama The Man Who Would Be King. Eu não falei dele ainda aqui no canal, mas eu usei algumas coisas desse livro aqui pra fazer o vídeo ensaio do Shrek junto com o John. Então assim, esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele já mostra como a DreamWorks foi criada. Ela começou como um grande anúncio, ninguém esperava, né? O Katzenberg saiu da Disney depois da Renascença ali, tipo, depois do auge da Renascença ali, logo antes do Rei Leão, e como ele se juntou com o Steven Spielberg e o David Geffen pra formar a DreamWorks SKG. E eu acho incrível porque esse aqui, ele é cheio das tretas, gente. Cheio das tretas, no tipo, um monte de funcionário falando um monte de treta que deu, sem nem botar o nome ali, porque senão vai dar ruim, sabe? Então assim,
fofoca de executivo rico, esses brancos careca rico aqui, com um ego maior que um palácio, né, que muitos deles moram nas casas que são tipo um palácio. Se você quer entender um pouco mais sobre Hollywood, esse livro aqui é muito maneiro também. Ele fala um pouco da indústria do cinema em Hollywood no início. Ele é bem bacana, assim, eu recomendo. De livros, os que eu uso mais nos meus vídeos são esses aqui. Então, só recapitulando, tem esse aqui da DreamWorks que eu usei menos. Tem o Criatividade S.A., que é especial, assim, pra Pixar, principalmente, e Disney Animation. Depois da compra da Pixar, eles usam muitos exemplos legais aí da Princesa e o Sapo pra cima, então é muito legal. Esse aqui já pega toda a parte da Renascença, pega a treta que quase faliu a Disney, fala muito aí de como foi a queda da Disney depois da morte do Walt e como Michael Eisner e o Frank Wells ajudaram a reerguer a Disney e todas as tretas que envolvem isso, o quase fracasso da Disneyland Paris. Então, assim, é muita coisa legal. A biografia do Walt, no momento eu tenho essa daqui, das Estrangeiras. Eu recomendo ou essa do Bob Thomas, pra quem não tem tempo de ler uma biografia de 1000 e tantas páginas. Quem quer uma coisa mais detalhada, sabe? Aí, procura do Neil Gabler, é a minha próxima aquisição. E as biografias do Claudemir, do Roy e do Walt Disney, que também são muito legais, contam de uma forma bem acessível, assim, e gostosa de ler sobre a história dos dois. E eu quero falar um bônus aqui, que na verdade nem era pra estar nesse vídeo, mas eu tô com ele aqui porque eu tô trabalhando num vídeo de Ratatouille, que é o próximo vídeo que vai sair pra vocês, e eu tô com um dos meus livros de Art of, que é o Art of Ratatouille, que é um dos 2 livros que eu tenho sobre isso. Esses livros de arte são incríveis, infelizmente eles são caros. Esse aqui eu ganhei do Cremoso de presente de aniversário. Não, foi Natal, não foi? Não, foi aniversário do ano passado, né? Foi de aniversário do ano passado. O Cremoso falou que sim. Ele tá sem a luvinha, então ele não tá com a capa muito bonita, mas eu adoro que dentro, assim, se você tira a luvinha, que eu tiro pra não amassar, né? Não quero estragar. Ele tem todo um detalhezinho fofo, sabe? E dentro, eles têm muito sobre concept art e tem muito texto sobre... São textos curtos, mas sobre o processo criativo que envolve os filmes. Geralmente eu compro esses assim na Amazon, mas agora eles estão bem caros, estão mais caros por causa da alta do dólar. Quando eu peguei esse aqui e o do Toy Story 4, que são os 2 que eu tenho, o do Toy Story eu paguei tipo 100 reais e foi frete grátis, então eu achei que foi um bom negócio. Esse daqui, eu lembro que ele tava 100 e pouco, sei lá, 130. Não passava muito disso, assim, 130, 150. Agora eu já tô vendo eles vendendo tudo por mais de 200 reais, então infelizmente vou ter que ficar só com esses 2 por um tempo. Mas se você gosta muito de um filme, quer entender mais sobre o processo e principalmente quer ter várias imagens que não estão disponíveis na internet, eu acho, assim, sensacional. Você quer conhecer o bastidor mesmo, porque pessoas acabam fazendo vídeo ou matéria falando um pouco sobre, mas não é a mesma coisa que você ler um livro mesmo, sabe? Esse do Ratatouille eu acho maravilhoso. Dá uma pesquisada, assim, se vocês forem comprar esses. Uma coisa que eu recomendo, vai lá na Amazon e olha as reviews, mas olha as reviews gringas. Eles agregam lá na Amazon Brasil. E olha pelos fãs americanos, porque lá eles compram muito mais isso, porque isso custa geralmente, sei lá, 30 dólares, então eles têm vários. Eu queria muito do Divertidamente, por exemplo, mas eu li uma crítica de uma pessoa lá que compra quase todos, falando que o livro não tem muito sobre a história por trás do filme, ele não tem tantos concept arts assim, e que ele não é tão bom assim, então... Tá bom, então eu fui olhando os que realmente eu vi que foram considerados bons pelos fãs, e aí eu comprei. O do Toy Story 4 eu comprei mais só porque Toy Story 4 foi minha obsessão do ano passado e tem muita coisa linda nele. Já tem um vídeo aqui sobre isso, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a história inicial do Toy Story que eles estavam desenvolvendo antes de chegar no que a gente assistiu no cinema, tá aqui no card. O do Ratatouille vai ter muita coisa legal, imagens e informações, tudo isso vai estar no ensaio de Ratatouille. Parques, eu não tenho nenhum livro específico de parques, mas tem um pouco de parques nesse Disney World. E outra coisa que eu consumi, que eu acho bom e que vai ter quando chegar o Disney Plus aqui no Brasil, é o Imagineering Story, que é uma série muito legal, documental, com várias coisas inéditas tiradas diretamente dos arquivos da Disney, que explica toda a história e a evolução da Disney, desde a criação da Disneyland até o que vem por aí, o futuro dos animatrônicos, o futuro dos shows, espetáculos, tudo. Fala das Disneys estrangeiras, é muito maneiro. Então, assim, pra parques, essa série tem super me ajudado. São 6 episódios de mais ou menos 1 hora, é de fazer babar qualquer fã da Disney. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão de outros materiais que vocês usam pra estudar sobre Disney, quiserem aí compartilhar com a gente, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu
vou tentar ler, tirar as dúvidas de vocês, dar uma ajuda, porque eu já tô meio que ficando expert nessas coisas de conseguir achar os livros do rato, então fala comigo que eu tiro as suas dúvidas. É isso, gente. Obrigada pelo carinho, um super beijo pra vocês. Fiquem seguros e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau!